Saudações, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse humilde canal. No vídeo de hoje nós comentaremos e falaremos a história e etc. sobre o filme O Enigma de Outro Mundo. Simplesmente um dos melhores filmes do gênero terror, inclusive eu deixei na minha lista dos 15 melhores filmes de terror, ele está na minha lista, confere aí no canal esse vídeo maravilhoso. Enfim, a história do filme consiste no quê? Na Antártida, esse filme foi lançado em 1988 e 82, se não me falha a memória. E o filme começa uma base na Antártida, uma base de cientistas, pesquisadores lá da Antártida. De repente aparece um helicóptero com os noruegueses atirando num cachorro, tentando atirar num cachorro, num husky siberiano que está correndo na neve. E uns caras nesse helicóptero tentando atacar esse cachorro. Aí a gente pensa, uai, por que esses caras estão tentando atacar esse cachorro? Aí a gente começa a ficar encucado no filme, sem entender nada. Aí eles chegam na base e o pessoal ouve o barulho do helicóptero, ouve os barulhos dos disparos, aí vão lá ver o que está acontecendo. Aí eles pousam o helicóptero, esses noruegueses, só que o norueguês estava com a arma, vai em direção ao cachorro e o outro pega uma granada para atacar no cachorro. Ele acaba derrubando a neve, quando ele vai tentar tirar a granada da neve, explode ele e o helicóptero e esse aí acaba indo de arrasto, enfim. Aí sobra só o cara com a arma. Aí o cara, ele chega lá perto dos caras, fala em norueguês para eles, um negócio que eu não sei porque estava em norueguês, e ninguém entende nada, porque ninguém lá fala norueguês. E ele acaba errando o tiro e acertando na perna de um dos caras dessa base aí. Aí depois que percebem isso, eles acham que ele tá tentando atirar neles também, tá querendo fazer mal para eles. E um cara que tem uma arma do grupo deles, o único que tem uma arma, que é meio que um segurança, um guarda, dá um tiro e acerta a cabeça desse norueguês. Aí acaba os dois norueguês que estavam lá. Enfim, aí a gente fica pensando por que eles estavam tentando atacar esse cachorro. E o pessoal do filme fica pensando por que eles fizeram isso, que eles começaram a atacar um cachorro e depois começaram a nos atacar. Eles ficaram doidos? Enfim, o cara que pilota o avião, o McCready, se eu não me engano, junto com um cientista, ele vai... Pelo amor... Ele vai para a base desses norueguês. Eles conseguem achar a base desses norueguês, andando de helicóptero, vão nessa base e descobrem o que aconteceu, que foi basicamente um massacre. Tem vários... Acho que só um, na verdade, corpo de pessoa congelada, etc. Aí fica meio esquisito daquele clima de mistério. E eles também descobrem algo no gelo congelado. E eles levam isso para lá, meio que um corpo todo deformado. Uma coisa muito esquisita, uma criatura congelada, toda distorcida. E eles levam essa criatura para a base, essa criatura congelada, porque eles pensam, ela tá morta, ela tá congelada, obviamente, né? A gente vai ganhar, sei lá, o Nobel da ciência. Descobrindo essa criatura, a gente vai ser os caras mais famosos e ricos do mundo. Aí eles levam pra base, quer dizer, eles não falam isso, obviamente, mas é o que eles devem ter pensado. Aí eles levam essa criatura pra base, todo mundo fica abismado, porque é uma criatura que não tem nada a ver com nenhuma outra criatura da Terra. E o que acontece? A gente descobre, de repente, o cachorro, ele começa a tremer, que eles levam o cachorro que eles tinham achado dos norueguês, estava fugindo dos norueguês, leva esse cachorro para um lugar onde tem outros cachorros deles, da mesma espécie. Esse cachorro começa a tremer e começa a atacar os outros cachorros, e se transforma numa criatura. Começa a sair um monte de tentáculo dele atacando os cachorros, um monte de gosma, fica todo tremendo, abre assim a cara, e uma coisa muito esquisita, horrível. Aí o cara que cuida dos cachorros vê primeiro, ele chama todo mundo, aí todo mundo vai lá e taca fogo no cachorro. E conseguem tacar fogo nessa criatura, na verdade, que já tinha matado alguns outros cachorros e atacado outros cachorros. E eles descobrem, depois que vem o corpo dessa criatura, que ela estava se transformando num dos cachorros. Ou seja, eles percebem que esse organismo, essa criatura, consegue meio que se transformar naquilo que ela absorve. Por exemplo, se ela entra em contato com você, e ela consegue se transformar numa cópia exata de você. Se ela consegue entrar em contato com um cachorro, ela vai conseguir se transformar numa cópia exata de um cachorro. Ou seja, olha só que bizarro. Aí, além disso, eles acabam descobrindo que o corpo que eles trouxeram não estava morto.
ele fica descongelado e ele acorda lá e ataca um dos amigos deles, um do pessoal. E eles seguem esse cara, porque um deles vê ele sendo atacado pela criatura, todo gosmento assim, meio se transformando. Aí eles seguem até ele, ele fica cambaleando, andando tudo torto assim lá na neve. Eles seguem até ele e vê um monte de coisa, tipo umas coisas esquisitas na mão dele, tudo assim, torta, umas garras assim. Aí eles pensam, nossa, o que aconteceu com o nosso amigo? Ele do nada ele dá um grito, gente do céu, esse grito que ele dá é um grito, não um grito de pessoa, é um grito de criatura. E é muito bizarro, é bem assustador esse grito. Eu me arrepiei quando eu assisti a primeira vez esse filme, esse grito aí. Aí eles descobrem que essa criatura consegue imitar perfeitamente uma pessoa. Igual estava querendo fazer com o animal. Igual fez, inclusive, com o animal. Quando chegaram lá, era o animal, era o cachorro. Eles não conseguiam diagnosticar que ele não era um cachorro. Ou seja, eles começam a desconfiar de cada um. Qualquer um deles pode ser a criatura. Por quê? Porque o cachorro ficou andando pela base antes de ir pro canil por muito tempo. Então ele pode ter entrado em contato com qualquer outra pessoa. Aí fica esse clima de mistério que é extremamente bem construído, esse clima de suspense, extremamente bem construído, porque qualquer um pode ser o cachorro, quer dizer, qualquer um pode ser a criatura. E fica esse clima de mistério, tipo o jogo Among Us, que tem que descobrir quem é o impostor. Olha, uma coisa magnífica. Aí o que acontece? O que acontece mesmo? Eles descobrem uma fita dos norueguês, que eles estavam em volta de um negócio, aí depois explodiram. Aí eles vão lá, descobrem uma nave, descobrem que essa criatura não veio desse mundo, sim da nave. E pela profundidade da geleira, eles fazem um diagnóstico lá de que a nave está lá enterrada há, sei lá, uns 10 mil anos. Não lembro exato. E eu também não lembro a ordem exata do que está acontecendo no filme, mas enfim, eu vou explicar da ordem que eu me lembro. Aí um dos cientistas, o mais fera lá, um senhor lá, ele faz uma pesquisa no computador de quanto tempo demoraria se essa criatura entrasse em contato com a humanidade. Por exemplo, ele já está em contato com a humanidade, obviamente, mas ele está na Antártida. Uma coisa está na Antártida, outra coisa está, sei lá, em São Paulo, por exemplo. Aí ele viu que em 2 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, a criatura já teria dominado o mundo, basicamente. Aí ele fica extremamente preocupado, ele fica paranoico e começa a quebrar todos os computadores e começa a tentar atacar todo mundo que chega perto dele. Enfim, aí todo mundo pensa que ele tá louco, aí prendem ele. Aí eles fazem um teste de sangue, eles vão querer fazer um teste de sangue. Por quê? Porque qualquer célula da criatura começa a ter uma reação quando é atacada. Aí eles pensam, vamos pegar o sangue de cada um e vamos colocar um fogo, alguma coisa assim para atacar o sangue. Só que quando eles vão chegar no cofre do sangue, tá tudo destruído, o sangue só tudo esvaziado, porque eles têm uma bolsa de sangue para cada tipo de sangue deles lá. Tem o sangue deles lá nesse lugar aí. Aí fica esse clima de suspense, de quem será que é o impostor que coisou as bolsas de sangue. E o que acontece mesmo? Mas enfim, a criatura vai se mostrando ser outra pessoa lá. Na verdade, nossa, eu tô confundindo, gente. O que acontece? Um dos caras, quando eles estão tentando desarmar o outro que pegou a arma e tava atirando todo mundo e atacando todo mundo, um cara infarta, ele é jogado na parede, se eu não me engano, ele infarta. Aí eles vão tentar reanimar ele. Aí um dos cientistas vai tentar reanimar ele e quando coloca o braço para coisar aqui, para dar um choque, para ele poder reanimar, o que acontece? Simplesmente abre uma boca de uma criatura da barriga dele e morde os braços dele. E arranca os braços desse cientista. Aí esse cientista, mais esse carinha aí, que tinha tido infarto, morrem, né? Porque o cara perdeu os 2 braços de uma vez. E a criatura entrou em contato com ele. Então ele vai virar a criatura. E também o cientista já tinha virado a criatura. Por isso que coisou a barriga, quer dizer, a boca da barriga dele. Aí, o que acontece? Eles tacam fogo no cara, só que aí depois sai a cabeça do cara e sai aí andando por aí. Uma coisa muito extremamente bizarra. Aí ele taca fogo na cabeça também, etc. Aí eles falam, ó, a gente não pode brincar não, isso aqui tá muito sério, não sei o que, vamos se separar, vamos em tal lugar. Aí eles vão, se separam. Aí o que acontece? O cara que dirige o helicóptero, que é meio protagonista, o cara que representa a galera lá, ele se perde lá na neve e o carinha que tava com ele, porque eles fazem duplas, para cada um cuidar da sua dupla, ficar investigando de olho na sua dupla. Só quando ele chega lá, só chega ele, não chega o cara do helicóptero, que pilota o helicóptero. Aí do nada chega ele, aí todo mundo pensa que ele
é a coisa, porque eles encontram peças de roupa dele rasgadas, e a criatura, quando vai atacar alguém, rasga a roupa da pessoa para poder entrar em contato com ela. Aí todo mundo fica desconfiado dele. Só quando ele chega, ele pega uma bomba, pega um lança-chamas e ameaça tacar fogo na bomba, explodir tudo, porque se ele for morrer, todo mundo vai morrer junto com ele. Enfim, resultado, eles amarram todo mundo, quer dizer, ele amarra todo mundo, tira sangue de todo mundo e faz o teste do sangue. E vai fazendo de um por um, e essa cena de suspense é magnífica. Na verdade, acabei de esquecer, antes disso, um dos caras tenta atacar ele com um bisturi, se eu não me engano. Só que ele dá um tiro na cabeça do cara e ele acaba indo de arrasta pra cima. Enfim, é isso aí. Enfim, e depois, quando ele começa a fazer os testes, fica uma coisa muito de suspense. Aí ele vai por um, depois desamarra quem passa no teste e por aí vai. Primeiro faz no sangue dele e tal, mostra que ele não é a coisa. Enfim, ele deixa um carinha por último que todo mundo, inclusive a gente que está assistindo o filme, pensa que é ele, porque ele era o único cara que tinha acesso aos sangues. E a gente pensa, bom, foi ele, porque ele deve ter estourado o sangue, então ele deve ser a criatura. Só que no penúltimo, quando ele vai fazer e fala pro cara, olha, a gente vai deixar o seu por último, basicamente tendo certeza que ele vai ser a coisa. Quando ele vai fazer o teste no último, do nada o sangue dá uma reação, e é um baita de um jumpscare que funciona, muito assustador, todo mundo se assusta porque ninguém tá esperando isso. Que a gente pensa que é o último que vai ter reação. O que acontece? Quando acontece isso, a coisa começa a se transformar. O cara que estava lá, o penúltimo da fila, começa a tremer e se transformar na coisa. E tem mais dois caras do lado dele amarrado. Ou seja, fica o cara se transformando e os outros pedindo socorro. Pelo amor de Deus, a gente tá amarrado, não sei o que, do lado da criatura. Aí fica mais um clima magnífico de suspense. Aí um outro cara que tava com o lança-chamas também tenta atacar, só que a criatura dá uma mordida na cabeça dele. Ele sai estrambeando aí. Aí o cara consegue tacar fogo na criatura e também nesse outro cara. E fica uma coisa assustadora. Só que, depois terminou de fazer o teste, fez o teste nesse último cara. Ele não era criatura, deu tudo certo no teste dele. Só que falta uma pessoa para fazer o teste. Lembram que eles prenderam aquele cientista que meio que ficou louco, tentando atacar todo mundo e quebrar o computador? Na verdade ele não estava louco, né? Ele era o único são dali, porque realmente tinha que explodir tudo para a criatura não poder entrar em contato com a humanidade. Enfim, falta ele. Obviamente, quando eles chegam lá, ele descobre que o cara não está mais lá. Resultado, o que acontece é que eles vêem meio que uma nave feita com as peças do helicóptero, etc, outras máquinas, etc. Uma nave para a criatura conseguir fugir. E o que acontece? Eles também pensam que se a energia, quer dizer, a energia acaba lá, quebra tudo as coisas, aí eles pensam, bom, se do nada quebrar todas as coisas e tudo ficar congelado, porque vai abaixar a temperatura, a criatura vai poder se congelar e no futuro alguém vai vir aqui para a Antártida e vai descobrir o corpo dela de novo e ela vai entrar em contato com a humanidade. Então a gente não pode deixar essa criatura se congelar, porque ela vai hibernar. Então a gente tem que atacar e acabar com essa criatura de uma vez por todas. É uma correria, uma outra... Fica 3 pessoas junto com o piloto do helicóptero, com o McCready, só que... E uma pessoa meio que desaparece do grupo, um carinha lá. Aí... O que acontece? O cientista lá ataca uma dessas pessoas, desaparece, depois o cientista ataca aquela outra pessoa, que se eu não me engano é o Gary, que foi o último cara a ser o teste, que todo mundo pensa que é ele que era a criatura, mas ele não era. Ele ataca essa pessoa e o outro também desaparece, então ele deve ter atacado também. Aí sobra só o McCready com a bomba, começa a explodir, sobra só o McCready com a bomba e a criatura ela se transforma na sua transformação final, que é meio que um cachorro, junto com uma outra criatura, junto com uma pessoa, junto com uma boca enorme assim, que é meio que a criatura se transformando em tudo que ela se transformou até então. Uma coisa extremamente bizarra, ela dá um rugido assim pro McCready, ele joga a bomba, explode tudo, e o McCready fica lá na neve, senta lá na neve, aí do nada aparece esse carinha aí que tinha desaparecido. Aí fica um trocando olhar com o outro, tipo, eu acho que você pode ser a criatura, hein? Só que eles acabam aceitando que nenhum deles deve ser a criatura, e eles perguntam, o que a gente vai fazer? E depois eles falam, a gente só vai esperar aqui um pouco, porque eles vão acabar, porque eles vão acabar morrendo congelado, infelizmente. Aí eles tomam uma dose de uísque, se eu não me engano, lá, e estão esperando eles acabar congelando lá e o fim deles trágico. Só que fica esse negócio no ar, será que um deles era a criatura? Eu acredito que o piloto do helicóptero não era a criatura, por quê? Porque ele explodiu a criatura, então a criatura não ia atacar ela mesma. Agora o outro cara que desapareceu, talvez ele possa ser a criatura, então fica esse mistério no ar. Resumindo, esse filme é incrível, o clima de mistério desse filme é incrível, a trilha sonora desse filme é incrível.
Os personagens, eles não são personagens detestáveis igual a maioria dos filmes de terror, que o personagem só é basicamente um gado que só serve para ser atacado e ser destruído no filme, e a gente não tem empatia por eles. A gente tem uma certa empatia pelos personagens, eles têm cada uma característica basicamente, e eles são personagens inteligentes, não são personagens bestas que têm ideias burras no filme só para ter engajamento no filme. E, nossa, e os efeitos práticos também do filme são dignos de Oscar. O filme não foi muito bem na época que lançou, porque ele estava extremamente à frente do seu tempo, só que hoje em dia ele é aclamado pela crítica e é um filme excelente. Eu recomendo que você assista. Muito obrigado por assistir até agora. Curtem o vídeo, se inscrevam no canal se não é inscrito e comentem se você já assistiu esse filme e o que você acha desse filme. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.